Pessoal, então hoje, conforme eu comentei ali nos grupos, a ideia é a gente falar sobre o mês de abril, né? Estamos aí na última semana do mês de março, semana que vem ainda temos 2 dias ali, mas é hora da gente começar a pensar no próximo mês. E eu vou trazer para vocês algumas dicas e umas reflexões para vocês fazerem, para a gente já começar a planejar o nosso próximo mês aí, como que a gente consegue trazer um melhor resultado e melhores ações, e o que a gente deve fazer, o que a gente deve se também preocupar para não fazer no mês de abril, que é tão importante. Tá bom, pessoal? Lembrando que o foco, vocês sabem, na Celero é a área médica, porém a gente também atua com empresas de micro e pequeno porte. Então, se esse é o seu caso, você não tem uma clínica médica, relaxa que tudo isso vai fazer sentido para você também. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Então, começando com essa parte aqui, que realmente é uma verdade, que eu gosto de começar aqui, que poucas pessoas enxergam, né? Mês de abril realmente é um mês temido, digamos assim, porque a gente tem 2 feriados que esse ano vão cair durante a semana, então a gente acaba trazendo ali uma rotina um pouquinho quebrada, uma queda de ritmo também na nossa semana, e normalmente o mês de abril ele costuma ser considerado um mês fraco. Exato, porque tem a Páscoa também, todo mundo sabe quanto, como é que está o custo dos ovos de Páscoa aí, né? Então, porque a galera segura um pouquinho o dinheiro, né? Nossos clientes não estão focados tanto nisso, a gente tem 2 feriados, o pessoal vai viajar, mas a gente não pode deixar essas dificuldades travarem o nosso crescimento e os nossos planos, né? Então, a gente vê ali com uma agenda instável e tudo mais, e entende que já começa o mês sabendo que vai ser um mês difícil. Mas muitas vezes o problema não é o mês, não é as dificuldades que você tem, o seu concorrente, o seu colega vai ter também. Então, o que vai ser o grande diferencial? Quem se prepara mais, quem tem uma melhor estratégia para aproveitar esse mês, para entender também essa dinâmica e transformar isso em receita. Tá? E a grande revelação que eu coloquei aqui, né, que eu fiquei pensando e refletindo um pouco, que abriu mais do que nunca, como todos os meses desafiadores, exige uma gestão comercial e não só estratégias de marketing. Vamos pegar mês de abril, vamos falar de Páscoa, vamos criar uma campanha, né, de marketing, de ativação. Não é só isso, a gente precisa ter estratégia muito bem definida, a gente precisa saber trabalhar dentro do mês. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, como que esses processos comerciais, estratégias, e ter uma agenda blindada, uma agenda protegida também essas indas e vindas dos feriados que a gente vai ter durante o mês de abril, são muito importantes para a gente poder prosperar também nesse mês. Então, gente, antes de falar de abril, eu quero trazer um pouquinho assim de como é que está sendo o ano de 2026, tá? Dentro do que eu vejo aqui dentro da mentoria, com os nossos mentorados, com clientes, com pessoas que eu converso aqui todos os dias. Então, cada vez mais, o ano de 2026, ele tem que estar focado em mais previsibilidade. A gente está oscilando muito, então ano passado, se for comparar mês de janeiro, fevereiro e março, tá bem diferente. Então, assim, só depender, eu vou focar no que o meu ano passado foi, então esse ano vai ser igual. Não. Então a gente tem que cada vez mais olhar o nosso fluxo de caixa, quanto a gente tem recebido, os nossos parcelamentos, os nossos clientes recorrentes também, né? Para quem trabalha aí com plano de prevenção ou com plano de acompanhamento, por exemplo, temos psicóloga na sala aqui, então é isso, né? Quantos clientes eu tenho, como é que está a nossa base. Então a gente tem que focar muito nessa previsibilidade, tá? Um outro ponto muito importante, né, é o nosso foco na conversão. Então, cada vez mais a gente tem que, não basta a gente gerar lead, a gente trazer pessoas, mas a gente tem que olhar para isso, como é que está a nossa taxa de conversão hoje, acompanhar ali, tem que estar acima de 40%, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas também de todas as pessoas que sentam na nossa cadeira, que entram no nosso consultório, os leads que entram aqui, se a gente está convertendo, a contento e entender também que se não, por que a gente não está convertendo, né? Foco no nosso CRM, nos nossos processos comerciais, então não podemos depender só do achismo. Se eu perguntar para vocês hoje como é que está, quantos leads estão entrando, como é que está a nossa taxa de agendamento, a taxa de comparecimento nas nossas consultas, nas nossas reuniões, e a taxa de conversão, isso tem que estar na ponta da língua para entender, talvez, o que não está funcionando tão bem, para a gente poder agir proativamente, né? Pessoal, só um parênteses aqui, eu estou olhando um pouquinho para o lado, que você sabe, eu tenho 2 telas, então eu estou olhando aqui para poder acompanhar. Foco na jornada do paciente, tá? Então, não só focar na parte de venda, mas também na entrega do nosso produto, entender ali como que está isso, com a gente fala assim, a taxa de felicidade, que é o que vai gerar a nossa taxa de manutenção e a nossa taxa de indicação. Vamos falar mais sobre isso. E um outro ponto que eu coloquei aqui, menos glamour, mais execução. Esse é um ponto muito forte que eu estou trazendo aqui, porque realmente a gente precisa entender ali, né, que os nossos resultados vêm da nossa entrega. Lógico que postar na rede social é super importante, a gente precisa criar, mas a gente tem que estar muito focado realmente na execução, na entrega e na qualidade dos nossos serviços prestados. Então, mais uma vez, isso aqui é um panorama que eu estou vendo desse ano, né, e um recado final aqui, o mercado está amadurecendo. Cada vez mais é difícil, eu que falo com clínicas, com donos de negócio,
nos últimos 2, 3 anos, era normal eu falar com pessoas que nunca fizeram curso de gestão, nunca participaram de nem que seja, comprou um curso online para fazer, né? Não tem nenhum contato, que eram só executores. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que realmente nunca passou por isso, que já não fez uma mentoria ou não comprou um curso. Então, quem não se prepara, né, quem tem aí numa execução amadora, já está perdendo espaço e daqui a pouco ele vai ser ejetado do mercado. Tá? Então isso é muito importante vocês terem isso em consciência para saber ali que realmente você precisa fazer algo, senão hoje você já está ficando desposicionado, em breve você vai ser ejetado. Mais ou menos como há 10, 12, 15 anos atrás, né, Bill Gates falou que quem não tivesse no digital ia sair. Né? Hoje em dia isso já está acontecendo. Acho que ainda existe espaço para quem não está no digital, mas em breve não vai existir. Tá? Agora vamos lá falar um pouquinho sobre o mês de abril, vamos começar a falar sobre isso. Então o primeiro ponto, pessoal, como todos os meses, quem, né, já faz a mentoria conosco sabe disso, a gente tem que ter uma campanha pensando no nível comercial para o mês. Né? Normalmente, mês de abril, a gente acaba falando de Páscoa, mas isso não faz muito sentido para o teu negócio. Dei alguns exemplos aqui de narrativas, né, que você pode trabalhar como mês de prevenção, de diagnóstico, cuidado, né, preventivo, né, quem trabalha ali com a parte comercial, que não é da área da saúde, né? Eu coloquei ali agenda protegida, né? De você ter uma previsibilidade maior para o teu negócio, alguma coisa assim. Então, é muito importante, gente, que você tenha, né, realmente uma campanha definida para esse mês, tá? Então, e uma campanha não é só você ter um bom nome, você fazer uma coisa, ter toda uma estratégia envolvida. Quando a gente fala em campanha comercial, ela tem que estar alinhada com o teu marketing, tanto externo quanto interno. Então, a tua rede social tem que estar falando sobre isso, você tem que estar alinhado sobre o que você está falando, para que uma pessoa que você prospecta, que você conversa num ponto comercial, a hora que ela chega no teu Instagram, ela vê que existe uma sintonia com o que está sendo falado deste mês específico que você está trabalhando, tá? Então, você também precisa ter ações comerciais para isso, você precisa entender dentro de cada negócio o que faz sentido, talvez na área médica, né, da saúde aqui, você ter um combo de procedimentos que você oferece, ou você tem só a parte de consultas, você fazer uma ação específica aqui de, por exemplo, você vende 10 consultas já, parcela em algumas vezes no cartão. Então, isso tem que estar coerente da tua estratégia e também internamente. Isso tem que estar divulgado dentro do teu consultório, dentro da tua clínica. Se você recebe, né, clientes internamente, você só faz prospecção no digital, você também tem que estar falando sobre isso e divulgando para os seus clientes. Por que eu estou falando muito no gerúndio? Tá? Porque é algo que é continuado. Ele vai terminar só no dia 30 de abril. Então não é algo que você faz aqui, vou lançar uma campanha no dia 1º, divulguei, mandei o WhatsApp para meus clientes e morreu. Você realmente tem que gerundiar essa ação, você tem que acompanhar ela, a gente vai falar um pouco sobre algumas ideias do que fazer semana a semana. E um outro ponto que eu coloquei aqui também, a gente tem que ser muito estratégico na escolha do nosso público, da nossa estratégia. Então, coloquei alguns critérios que na hora de você definir uma campanha, você tem que pensar, então, perfil do teu público-alvo, você não precisa querer atingir todos os teus clientes de uma vez só, todos os teus prospects, todos os teus leads de uma vez só. Você pode escolher um público específico na campanha para eles. Você precisa entender qual é o teu ticket médio e aí fazer uma campanha e uma ação baseada nisso também, né? Escolher especialidades que você tem potencial de escalar elas, de atender mais gente, né? E também olhar a tua capacidade de agenda. Hoje, se você já está com uma agenda ali no seu 60%, 70% de ocupação, você tem que tomar cuidado para não fazer uma campanha muito abrangente, que vai explodir a tua capacidade de atendimento. Entender ali, talvez, tratamentos que estejam represados, então, até para tirar eles. Se você já tem muito atendimento de uma determinada especialidade, foque em outra, para você ter um giro maior de especialidades dentro da tua clínica. Né? E aí também pensar numa sazonalidade local. Eu estou falando de alguma Páscoa, é uma questão internacional, né? Mas às vezes a tua localidade, a tua cidade tem alguma coisa muito específica que pode ser interessante trabalhar, né, algo regional e não algo nacional. Beleza, pessoal? Outro ponto que eu quis trazer para vocês aqui, que eu acho muito importante, né, é a gente ter um cuidado muito grande para não ter uma lead dependência. A gente não ter ali uma necessidade de trabalhar essas nossas campanhas exclusivamente com o marketing, com o tráfego pago. Então, não só para isso, mas também para tudo que a gente faz aqui, né? Eu sempre falo das principais 5 verticais de negócio que a gente tem que ter. Vamos ter uma outra aula só falando sobre isso. Mais especificamente falando sobre campanha, a gente não pode depender só de trazer pessoas novas, né, para atender ali e para girar. Então, eu trouxe aqui isso. Então, hoje, o lead mais barato que você pode ter na sua clínica é o paciente, é o cliente que já te conhece. Por que eu falo isso?
você tanto vender para quem já é seu cliente, vender para quem já é seu paciente, quanto gerar indicações, pessoal. Eu trouxe até alguns números aqui, né, que eu peguei lá de algumas fontes até internacionais ali, que, por exemplo, hoje não sei se sabe, mas o custo de retenção versus o custo de aquisição é 25% menor na retenção. Então você precisa investir 25 vezes menos para manter um cliente dentro de casa ou para vender para alguém que já é seu cliente do que você adquirir um cliente novo. Na área da saúde, a gente dos meus clientes aqui, dos meus mentorados, o custo de aquisição de um novo paciente, ele está beirando aí algo entre 300 a 500 reais, contando todo o nosso custo, né? Agência de marketing, investimento no tráfego, campanha interna que você vai fazer, tudo mais. Então, pensa, para cada cliente novo, você tem que investir cerca de 500 reais. E você pode investir 25 vezes menos que isso para vender para alguém que já está, que basta você passar a mão no telefone, ligar para ele, você mandar uma mensagem, você pedir que essa pessoa te indique, te recomende, que fale da tua campanha para algum colega, para algum familiar, e o lead já cai ali. E eu sempre falo isso, né? O lead da indicação é o melhor lead que você pode ter, que é um lead que já vem muito quente, já vem com a autoridade de quem indicou, né? Quem indicou já te transfere a autoridade também, né? Então, hoje, um outro dado muito importante aqui, que se você aumentar 5% na tua retenção do que você já tem, você aumenta ali de 25 a 95% do teu lucro. Lógico, isso aqui depende do que você vai vender, como que você vai reter, o aumento de ticket médio ou de LTV, né, de lifetime value do teu cliente. Então, gente, você conseguiu, e esses números aqui, né, são da Harvard Business Review, não sou eu que estou dizendo. Então, imagina você conseguir aumentar em 5% a retenção do teu cliente e melhorar 95% do teu lucro com esse cara. Às vezes são detalhes, são coisas muito específicas que você não consegue trazer com lead, você consegue trabalhar dentro da tua base. Tá, pessoal? Então, foquem muito nisso aí que realmente vai dar muito certo e muito sucesso para vocês também. Gente, seguindo aqui, vamos lá. O próximo ponto que eu tenho aqui para vocês olharem, eu separei em 4 listas ou 4 pilares para vocês atacarem em abril. Tá? Então, como eu já falei anteriormente, mês de abril é um calendário desafiador, né? A gente tem ali a Páscoa, feriado prolongado, né? De Tiradentes, Sexta-feira Santa também. Então, já são 2 feriados que vão nos quebrar um pouquinho ali. Então, a gente tem que ter um foco muito grande. Quais são esses 4 pilares que eu separei para vocês, para a gente pensar comercialmente, como a gente pode atacar e como a gente pode atuar dentro disso aqui? Primeira dica que eu dou para vocês é talvez fazer uma ação com orçamentos parados, orçamentos antigos. Eu sempre falo isso aqui para os nossos mentorados. A gente precisa analisar sempre no começo do mês o que a gente tem de pelo menos os últimos 3 meses de orçamentos que estão parados, que a gente não conseguiu converter. Então, olhar aqui para janeiro, fevereiro e março. O que eu não consegui converter e eu vou fazer uma ação com essas pessoas. Hoje mesmo eu fiz uma mentoria aqui que a gente analisou que a gente já tem 800 mil reais em orçamentos que foram gerados entre janeiro, fevereiro e março, que podem ser trabalhados, isso que março nem terminou ainda. Então, daí, se a gente conseguir, desse montante, conseguir recuperar de 15 a 20%, que é o que a gente vê normalmente aqui com o que a gente tem aqui de resultado, quando a gente faz ação focada em orçamentos, pensa nesse caso de 800 mil, a gente consegue trazer às vezes 80 mil de fechamento aí, só olhando para orçamento parado. Um outro ponto de atenção que você pode também olhar e pegar os últimos 3 meses, são dos teus faltantes. Então você pode olhar ali de todos os agendamentos que você teve, pessoas que não vieram, e aí seja de leads, né, novos pacientes, quanto de gente que era seu paciente, fazer uma força-tarefa. Cria ali, pega a tua ação comercial e faz algo pensando neles. Né? Algo que motive essa pessoa que não pôde comparecer por algum motivo, mas ela tem interesse, porque ela já agendou com você, faz uma ação especial para trazer essas pessoas de volta no mês de abril. Tá? Então é um caminho mais que pode trazer ali. Terceiro ponto, estou indo já agora para um lead um pouco mais frio, né? Aqueles pacientes sem retorno. Então, o seu paciente que já não volta há mais de 6 meses, né? Ou um ano, talvez, depende muito da tua especialidade. Qual é um período legal para essa pessoa voltar? Né, para fazer o seu check-up, sua manutenção. Olha lá o teu CRM, puxa quem não vem há mais de 6 meses, 9 meses, um ano, faz uma lista e telefone para eles, WhatsApp para essa galera. Quanto mais personalizado, melhor. Eu sempre dou essa dica. Então, puxa lá e vê o nome da pessoa, por exemplo, o Lucas veio aqui a última vez em março do ano passado, então já faz um ano que ele não vem. Então, manda mensagem. Oi, Lucas, tudo bom? Aqui é o Dr. Roger, da clínica. Eu vi aqui que a tua última visita foi em março, a gente não conseguiu
teu retorno desde então, é muito importante que você faça o teu check-up anual. Então agora é a hora, vem aqui, vamos agendar, neste mês de abril a gente está com uma campanha X, então você ganhou a tua avaliação, você ganhou essa tua consulta de check-up, você tem um bônus, você tem alguma coisa para trazer essa pessoa de volta. Às vezes, eu sempre falo uma outra coisa também, give and take. Se eu estou pedindo algo para a pessoa, se eu estou convidando ela para vir, aumenta muito a tua eficácia se você ofertar algo para essa pessoa. Se você só ligar para ela e falar assim, olha, já faz mais de um ano que você não vem, tá na hora do teu check-up, venha. A probabilidade de você receber um não é muito grande. Na verdade, a possibilidade de você ficar no vácuo ela é muito grande, tá? Então, já ofereça algo para a pessoa. Fale que você está com uma campanha, oferece algo especial ali, e vai ser legal que essa pessoa, muito provavelmente, ela vai te dar um retorno positivo, porque já é algo que ela precisa, e você ainda está oferecendo um benefício para essa pessoa vir. Então, é uma chance muito legal, tá? E um quarto pilar, que você também pode analisar, são os teus tratamentos interrompidos. Então, você pegar de todas aquelas pessoas que começaram o tratamento com você, começaram uma jornada comercial com você e pararam em algum determinado momento. Pode ter sido por questão financeira, ou por não era um momento da pessoa, ou ela já concluiu uma primeira etapa e ela achou que já estava o suficiente, mas você pode pegar toda essa galera, que são pessoas que já transacionaram com vocês, e você também pode trazer toda essa galera de volta. Tá? Então aqui são 4 dicas, 4 sugestões para vocês olharem ali. E eu sempre falo isso, gente. Nas nossas campanhas, a gente tem que ter pelo menos 3 áreas de ataque. 3 vertentes de ataque. Se você focar em uma só, você fica muito frágil. Você precisa atuar nas 4 de uma vez só? Não, você pode ir, pega um primeiro, por exemplo, dentro das nossas ideias. Vou pegar todos os meus orçamentos parados e vou atacar toda essa galera primeiro. Faço ali pelo menos uma tentativa, 2 tentativas de contato com todo mundo. Estressei essa base, vou para a segunda, vou pegar os faltantes. Ligo para todo mundo, mando mensagem, crio uma estratégia para os faltantes. Depois, vou os pacientes sem retorno. Entendeu? Não precisa fazer todo mundo de uma vez só, dependendo do tamanho da tua estrutura, talvez você não consiga fazer isso. Então, uma outra dica é um por vez. Mas fica assim, esse mês eu vou trabalhar só os meus orçamentos parados. Vou pegar só os meus orçamentos antigos, vou trabalhar só em cima deles. Talvez essa não seja uma base legal. E aí você ficou um mês inteiro em cima disso, estressou todo o teu mês em cima dessa galera e não teve resultado, e você deixou de atuar em outras áreas e não conseguiu ter um bom resultado, e aí acabou o mês, tá tarde demais. Tá? Então, recapitulando. Primeiro ponto, criar campanha comercial. Pensa, estrutura, qual vai ser o teu nicho, pensa no teu público-alvo, pensa lá no que você precisa fazer. Segundo ponto, levantar aqui essas listas, né? Quais são os teus 3 ou 4 pontos de ataque com base na tua campanha. Aí, próxima etapa é macetar e ir para cima dessa galera. Tudo certo por aqui, pessoal? Alguma dúvida? Posso seguir? Roger levantou a mão aí. Diga, Roger, antes da gente seguir. Quando a gente vai trabalhar em algumas questões ali, o remarketing, por exemplo, que a gente está fazendo com esses pacientes, né, com essas pessoas, você indica alguma relação, por exemplo, vai fazer por anúncio, vai fazer por ligação mesmo? O que você recomenda nesse aspecto? Excelente pergunta. Eu sempre indico omnichannel, o máximo de canais possíveis. Lógico que tem alguns que não fazem sentido. Por exemplo, se a gente está trabalhando, você falou de reativação, que inclusive era o próximo slide aqui, né? Casou certinho. Então, se você vai fazer reativação, você já tem o contato dessa pessoa, você já tem o telefone dela, e através do telefone você pode fazer 2 abordagens já, que é a mensagem e a ligação, né, WhatsApp e ligação. Você pode, dependendo do teu cadastro, se tiver o e-mail, você pode mandar um e-mail para essa pessoa. Dependendo do teu CRM, se tiver a rede social dela cadastrada, você pode mandar um salve na rede social. Porque uma das coisas do marketing que a gente fala ali, né? Quanto mais pontos de contato a gente tem, maior a nossa taxa de efetivação. Existem alguns estudos, inclusive, que mostram que um lead ele converte depois da 4ª à 7ª tentativa que a gente faz com ele, do 4º ao 7º ponto de contato que a gente tem. Então, se eu mando só uma mensagem e espero o cara vir, 90% não vai converter. Se eu mando uma mensagem e ligo 2, 3, 4 vezes para essa pessoa, ou mando 3, 4, 5 mensagens e ligo 4, 5, 10 vezes para a pessoa durante o mês, eu estou ampliando muito a minha possibilidade de ter um atendimento, dela ver uma mensagem minha. Se ela recebe um e-mail, ela fala, pô, esse cara, eles estão atrás de mim aqui, eles estão vindo aqui, né? Eles querem falar comigo. Eu vi a marca. Se eu, por exemplo, se você já tem uma base grande de contatos aí na clínica, e você consegue
pegar todos os telefones dessa pessoa e soltar uma lista de remarketing através da rede social, fazer uma campanha de remarketing para as pessoas, melhor ainda, porque essa pessoa te viu no Instagram, ela recebeu a mensagem, ela recebeu a ligação, ela recebeu o e-mail. Então, eu estou cercando esse cara, e aí vai chegar uma hora que, subliminarmente, né, o cérebro dela pensar assim, eu preciso ir. Eu estou sendo ativado em tantos pontos, eu estou vendo o nome da clínica em tantos lugares diferentes, que realmente, pô, eu preciso. E aí, no próximo contato que ela receber, ela já vai ter sido bombardeada com a tua marca, e aí ela vai aceitar ali, né? Não sei se respondi a tua pergunta? Beleza, valeu. Então, gente, o próximo ponto que eu tava era exatamente sobre isso, né? Então, da importância da gente fazer uma reativação da nossa base de uma maneira estratégica. Então, coloquei algumas listas aqui, algumas ideias, perdão, de como a gente deve fazer essa reativação. Então, primeiro ponto, segmentar as nossas listas. Eu não posso tratar uma lista de ex-paciente igual a uma lista de lead, igual a uma lista de faltante. Eu preciso ter uma estratégia para cada um. Então, quando eu vou pegar ali, e aí, se eu estou falando da minha base também, a minha base, vou pegar o caso da odontologia. Eu fazer uma lista para pacientes de implante, uma lista para pacientes de ortodontia, uma lista de pacientes para parte dentística, se eu for para harmonização facial, se eu for para a área da saúde, né, por exemplo, cardiologia. Então, tem que ver aqui quem são os meus pacientes de prevenção, quem são os meus pacientes mais idosos, posso separar entre homens e mulheres, posso separar a lista de quem é pós-operatório, de quem é só check-up, já está na sua faixa ali dos 30 aos 50 anos, e aí eu consigo ter uma comunicação mais assertiva com cada um. Com base nessas listas, né, segmentadas, eu vou criar mensagens específicas para falar diretamente com aquela pessoa. Eu não preciso escrever um por um, eu posso ter um texto padrão onde eu só mudo o nome da pessoa. Mas como eu já destinei quem é aquela lista, fica muito mais fácil ter uma comunicação que vai fazer mais sentido para aquela pessoa. Pensa lá, eu sou um paciente oncológico, por exemplo, e aí eu recebo uma mensagem para trabalhar lentes de contato. Cara, não faz sentido para mim. Né? Eu entrei em contato porque eu estou fazendo uma laser terapia dentro da clínica. Né? Não é o momento, talvez, de eu fazer né, um procedimento estético. Eu estou preocupado com outras coisas. Então, isso facilita bastante. Retornar pelo problema das pessoas também. Se você quiser, se tua base for menor, você consegue analisar o caso daquela pessoa e criar uma mensagem bem pontual, bem específica para ela. Né? E um último ponto que eu gosto muito, né, quem é mentorado nosso já ouviu falar muitas vezes sobre isso, de criar uma urgência saudável. A urgência saudável, gente, talvez por falta de uma analogia melhor, é eu entender qual é a ferida que essa pessoa tem e colocar um dedinho de leve, ou às vezes colocar um dedo com força na ferida da pessoa, para entender que às vezes ela já se acostumou com aquela ferida, já fez casquinha, mas a ferida ainda está ali. Então eu preciso que ela lembre que ela tem essa dor, que ela tem essa demanda, e ela vá seguir em frente e tome uma atitude. Tá? Eu deixei alguns exemplos aqui também, depois pode ver, então, para odonto, para a área da saúde, né? Então, o check-up de pós-Páscoa, porque a Páscoa é bem no comecinho do mês, né? Revisão para ortodontia, prevenção e limpeza, prevenção do sorriso, para a área da saúde, né? Nossas clínicas aí, um check-up preventivo, reavaliação de uma dor específica, um retorno programado, ele precisa vir aqui de tanto em tanto tempo, né? Ele já deixou isso combinado com a gente na última visita. Então, são ideias, são estratégias que vocês podem usar para abordar a reativação da sua base. Beleza? Pessoal, algumas dicas aqui, né, com relação à agenda. Então, vocês sabem que a gente ter a nossa blindagem da agenda é muito importante, né, e ainda mais no mês que a gente tem feriado. As pessoas, elas priorizam várias outras coisas do que o nosso, do que o cuidado com a saúde. Então, deixei algumas dicas aqui para vocês, são dicas que são muito importantes e que são relevantes a gente lembrar constantemente. Então, parte de confirmação. A consulta ela tem que ser confirmada pelo menos com 72 horas antes, e aí depois um lembrete de consulta, né, 72 horas antes da consulta, e uma confirmação 24 horas antes. Se você quiser adicionar uma parte aqui, você também pode fazer um lembrete ali 2 horas antes. Se você não tem a estrutura para ficar fazendo esse lembrete, se não tem alguém focado, uma secretária, uma CRC, para trabalhar, né, você fica um pouco complicado, mas pelo menos 72 e 24 horas é muito importante. Uma outra dica muito legal aqui é você fazer uma análise da tua agenda para evitar horários vazios. Se você tem 2 horários num dia e 2 horários no outro, vale a pena você entrar em contato com esses pacientes e blocar esses 4 no mesmo período, na tarde.
e você tem uma produtividade maior da tua agenda. E talvez naquele outro dia que você conseguiu livrar, né, você pode focar em outras coisas, na parte de gestão, na parte de produção de conteúdo, ou até mesmo na parte pessoal, né, separar aquela tarde para ficar com a tua família, alguma coisa assim. Então, olhar para a nossa agenda de uma maneira estratégica, ela também é muito importante para poder dar uma melhor produtividade e não ficar com 2 horários, você vai ter que se deslocar até o teu consultório para atender 2 pessoas e ficar os outros 3 horários ali parado. Lógico, você também tem que aproveitar esse tempo para também produzir conteúdo e tudo mais, mas vai ficar quebrado, né? Ou pelo menos, tenta encaixar as pessoas próximas. Um é às 2 da tarde, outro é 5. Tenta trazer as pessoas para 2 e 3, ou 4 e 5, e aí também você consegue otimizar melhor os teus horários. Muito linkado a isso, a gente tem o próximo ponto que é a lista de encaixe, né? Então, você também dá uma olhada, e a antecipação das remarcações, né? Então, você entrar em contato com esses pacientes faltantes para talvez ocupar esses horários ali, essas oportunidades de agenda. Tá? Então, gente, deixei um último ponto aqui, né? Que as faltas elas podem aumentar, podem não, elas aumentam. Isso eu sei porque é o que a gente faz já há 5 anos. Se a gente não tiver um bom protocolo de confirmação de consulta, a gente tem um aumento na taxa de faltas de 30% a 40%. Essa análise, essa gestão da agenda, ela é muito importante. Então, cuidem muito com a agenda, porque isso aqui melhora demais, né, a nossa produtividade, ainda mais que a questão dos feriados, né, ela impacta muito e aí a pessoa esquece, ela não lembra, ela vai, vou ter que viajar. Então, essas confirmações antecipadas, elas também vão ser muito importantes. Tá bom, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, deixei o ouro aqui para o final do nosso bate-papo, né, um cronograma e ideias para vocês se prepararem semana a semana. Dentro da nossa estrutura, a gente, como eu falei para vocês, vocês precisam já saber o que vai ser feito em cada semana e como vai ser proativo. E aqui eu já trouxe alguma ideia de como a gente pode atuar nessas semanas. Então, a primeira ali é definir as campanhas e as listas. Então, o que vai ser feito, como você vai fazer. Como você está ouvindo essa minha aula com uma semana de antecedência, você já não precisa deixar para programar o teu mês na semana 1 de abril. Você já pode começar essa programação agora. Então, ali, escolha a narrativa, né, o que vocês vão falar durante o mês, segmentar a lista, né, criar ali, definir o que vai ser, quais são os investimentos parados, tudo mais. Passou tá? o lápis e onde ele... Só, tá aqui, beleza. Na segunda semana, já a gente vai para uma ação ativa. Então, a gente tem que ter ali já a reativação, né, começar a atuar, por exemplo, coloquei aqui algumas ideias, né, então lançar a campanha, ligar para as pessoas, fazer essa confirmação, já montar a agenda, fechar a lista ali, se é de reagendamento, ou se é de uma reconsulta de orçamento, né, para essa pessoa, se for pegar esses orçamentos mais antigos, e até mesmo você já vai começar a fazer, e um ponto muito importante é a gente fazer a revisão dos nossos scripts. Você já vai ter pensado em algumas coisas, você vai entrar em contato com essas pessoas e já vai começar a ter o feedback. E com base nisso, no feedback dos nossos clientes, dos nossos leads, você pode entender já o que está funcionando ou não e já fazer um ou outro ajuste que seja necessário para as próximas semanas. Na terceira semana, coloquei a sugestão aqui da gente focar muito em conteúdo, no WhatsApp principalmente, porque aí você já ativou muitas pessoas, e lembre-se, ativação é muito importante, não esqueçam do telefone, a gente precisa tentar falar com as pessoas, né? Então, ali na terceira semana, a sugestão, você trabalhar o teu conteúdo na rede social, as mensagens no WhatsApp, as cadeias de mensagem e os follow-ups ali do que já foi feito, dos combinados, me liga semana que vem, ou tudo mais, dos orçamentos, enfim. A gente já está indo aqui para segunda quinzena, digamos assim, do mês, então eu já ativei muitas pessoas, aqui eu já estou mais numa etapa de fechamento, de follow-up, né? E a semana 4, foco total no fechamento. Então, você já levantou as oportunidades, já falou com as pessoas, você já agendou, já avaliou, já fez o follow-up, agora é a hora de fechamento de contratos. Aquela boa pressãozinha que vocês provavelmente já estão fazendo agora no mês de março, a gente vai ter que fazer no mês de abril. E aí também a preparação para o mês de maio, já pensando no que a gente vai fazer ali de campanha para o mês de maio. Então, aqui de uma maneira bem enxuta, né, mas realmente faça isso conforme a tua estratégia, e isso também já tem que estar planejado, já tem que estar mapeado antes de começar. A tua definição de como você vai atuar, ela já tem que passar semana a semana, já pensando nos feriados que a gente vai ter, né? Sexta-feira Santa, Tiradentes, entendendo essas dinâmicas e focado ali o que você vai fazer. Então, use esse framework, né, essa definição, essas ideias do que você tem que fazer ali para definir toda a tua estratégia com base nessa parte aqui. Tá? E aí, eu coloquei aqui só um comparativo, né? Que normalmente as clínicas que não pensam estrategicamente, não pensarem para o mês de abril,
ela vai ficar ali, ó, vai ficar postando qualquer coisa, vai continuar à mercê do que ele viu, de uma ideia legal, uma trend que ele viu, um conteúdo bacana, ele vai gravar coisas aleatórias para postar lá na rede social, vai ficar dependente do que acontecer, né, vai ficar reativo e não proativo, e aí, gente, sem proatividade, sem previsibilidade, vocês sabem o que acontece. Se você não sabe, já vou te dar um spoiler, baixa de faturamento, resultado ruim no mês, né? Vai depender da sorte, a gente sempre fala isso que é a clínica da esperança, né? Então vai ter que depender ali de quem aparecer, do que acontecer, e vai perder os leads, porque provavelmente essa pessoa que passou ali por uma avaliação com você, ela não avaliou só contigo, ela avaliou em outro lugar e ela vai provavelmente se deparar com uma clínica que está melhor preparada, com uma estratégia, com uma campanha, e vai acabar convertendo esse lead. E já a clínica que pensa e age de maneira estratégica, ela vai ter a campanha bem definida, vai trabalhar essa campanha, né, vai organizar toda a base, vai ser muito assertivo, tiro de sniper ali para acertar o alvo redondinho, não vai ter problema de agenda vazia, de muitas faltas, vai estar com um processo de confirmação e de resultados, e vai estar acompanhando o funil e vai entender as suas taxas de conversão, o que está dando certo, o que não está dando certo, vai olhar o CRM e vai poder agir de uma maneira estratégica, e é isso que dá o resultado, é isso que faz realmente acontecer. Até deixei lá um lembretinho ali em cima, né, que a clínica boa não improvisa, ela opera e opera de maneira assertiva. Beleza? E, gente, para finalizar aqui, abril não precisa ser um mês morno, nem um mês frio, por mais que a gente está mudando a estação aqui, né? Mas pode ser um mês muito quente, com muitas vendas e com excelentes resultados. Então, tudo isso depende da nossa ativação comercial, do nosso planejamento e da nossa aceleração comercial, para saber o que fazer e como fazer. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas ideias. A ideia é que, lógico que eu falei muita coisa aqui, que para os nossos mentorados, a gente fica às vezes 2 semanas falando sobre isso, sobre planejamento, sobre execução, a gente acompanha isso aqui, eu acompanho junto com os mentorados, então quem já está dentro da mentoria Acelera sabe como funciona, e quem ainda não eu quero te fazer o convite, eu quero conhecer a tua clínica, eu quero entender como você está pensando e planejando o teu mês de abril, e eu quero te ajudar a ter um abril melhor, seja às vezes com alguma dica ou com alguma ideia dentro do diagnóstico que a gente faz da nossa sessão estratégica. Então te convido a vir aqui, papo de 1 hora para eu entender a tua realidade, o que você está pensando, quais são as suas dificuldades, e eu te mostrar como que esse framework ele pode ser aplicado para a tua clínica e como eu, dentro da mentoria Acelero, posso te ajudar. Gente, você está assistindo esse conteúdo gravado, né? Tem algumas pessoas online aqui na sala ainda, mas você está assistindo esse gravado, fica também o mesmo convite, você tem no WhatsApp provavelmente, ou meu, alguém aqui do time, entre em contato com a gente, eu quero ouvir de você, se você ficou com alguma dúvida, se eu posso te ajudar em algo, vem aqui e a gente realmente está de braços, coração e mente aberta para te ajudar. É isso, muito obrigado para quem esteve comigo até agora, uma excelente semana, um excelente mês de abril, que seja acelerado e com muitas vendas. É isso, pessoal, valeu, até a próxima.